Olá! Você já deve ter ouvido falar em pesca cooperativa, não é mesmo? Aquele tipo de pesca onde há interação entre botos e pescadores artesanais. Mas você sabia que esse tipo de pesca é considerado um fenômeno raro? Não? Então fique conosco, porque já está começando mais um podcast do Museu de Zoologia. E para falar sobre este tema, eu tenho o prazer de ter ao meu lado o professor Rodrigo Machado. Ele que é professor, pesquisador, doutor em biologia animal e coordenador do curso em especialização de biologia marinha aqui da universidade. Bem-vindo, professor Rodrigo. Boa tarde, Morgana. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez. E sobre uma temática tão importante, tão bacana. Tão bacana, né? Bacana. E já começamos pela própria palavra, né? Cooperativa, cooperação. Palavra bonita essa, hein, professor Rodrigo? Muito bonito. E tem todo um sentido. Tem todo um sentido, né? Mas para falar sobre isso, professor Rodrigo, vamos começar para falar sobre essa pesca. Falar um pouquinho dos atores que estão relacionados com essa ação tão bacana, né? De interação, de ajuda mútua, de cooperação em si. Os atores são, de um lado, o pescador artesanal. De um outro, né? Representante da fauna. Botos ou golfinhos, essa também é uma outra dúvida que a gente vai esclarecer nesse podcast, né? Mas falar inicialmente do pescador artesanal, da pesca artesanal. O que caracteriza uma pesca artesanal, ser um pescador artesanal? Então, essa é uma pergunta bem interessante, Morgana. E ela vai depender muito da região, do país, dos conceitos que se utilizam, né? Em sumo, aqui nós consideramos uma pesca artesanal sendo uma atividade de baixo investimento, com uma tecnologia pesqueira não tão desenvolvida. Tipo o quê? Com pouco poder de pesca. Uhum. Por exemplo, a gente tem pescas industriais, que seriam o outro lado da moeda, digamos assim. Certo. Seriam pescarias com embarcações grandes, com quilômetros e quilômetros de rede, ou com redes de arrasto muito grande, com potencial de ficar até 10, 15 dias no mar, né, pescando. Uhum. Então, elas têm um poder de pesca, uma tecnologia pesqueira muito poderosa para procurar, com sonares, sondas, e capturar o pescado. Certo. Por outro lado, a pesca artesanal é uma pesca realizada de uma forma muito mais simples, com menor poder de pesca, uma menor tecnologia, pode ser embarcada com barcos pequenos, né? Mas também pode ser desembarcada. E aí, se a gente entrar na questão do impacto, a pesca artesanal causa, obviamente, um certo impacto, mas ela não se compara com a pesca industrial. Perfeito. Então, quando a gente fala dentro da pesca, nos impactos, a gente sempre vai ter um impacto muito mais potencializado na pesca industrial, sem sombra de dúvidas. Professor Rodrigo, então, assim, tipos de materiais utilizados por um pescador artesanal, tipo uma tarrafa, anzol, isso. Que tipo de... O que acontece? Esse pescador que pesca com anzol, com linha de mão, ele não é considerado um pescador profissional. Certo. Então, ele não cabe dentro da categoria de artesanal ou industrial. Ele é um pescador amador. Certo. Ou um pescador esportivo. Existem algumas pescarias que utilizam anzol, como, por exemplo, o espinhel, né? Mas é uma pesca artesanal também, mas também industrial, é um pouco diferente. Mas quando a gente pensa, fala em anzol, a gente pensa no caniço, na varinha de pescar. Uma pesca amadora. Tá? A pesca artesanal, ela pode ser embarcada, uma embarcação de pequeno porte, ela pode ser marinha ou estuarina ou lagunar, até em rio, lagoa, qualquer ambiente. Quando no mar costeiro, porque quanto mais afastado na costa, os perigos são maiores e as embarcações muito pequenas não conseguem suportar ou é mais complexa a atividade pesqueira. E essas embarcações, quando a gente olha aqui para Santa Catarina, as artesanais, normalmente elas pescam com pescarias com redes de malha. Né? Certo.
Alguns pescadores em rio, em estuário, pescam com canoas, com tarrafas também, tá? Mas são essas duas, principalmente o rede de malha e alguns pescadores com tarrafa nesses ambientes, em alguns ambientes. Mas existem os pescadores artesanais que pescam desembarcados, tá? Que também pode usar pequenas redes desde a beira da praia, mas principalmente a rede de tarrafa, tá? Que é essa rede que a gente popularmente conhece nas barras, na própria beira de praia. É muito popular aqui na região, né? No sul do Brasil, em todo o Brasil. Então a gente tem um grande número de pescadores, são muitos pescadores, a gente nem tem assim como quantificar aqui na nossa região nesse momento. Existem alguns trabalhos, mas é muito grande. De pescadores que pescam com essa atividade. Ainda de forma artesanal. Artesanal. A tarrafa só é artesanal, tá, professora Morgana? Uma coisa importante, o pescador que pesca embarcado com uma rede ou que coloca uma rede na beira da praia, ele também pode pescar com uma tarrafa. Né? Uma coisa não exclui a outra. E de forma mais familiar, essa pesca está mais associada a uma pesca mais de subsistência familiar? Isso. A pesca artesanal, uma outra característica importante dela é que ela é uma pesca normalmente com baixo investimento econômico, né? Para a subsistência da família, né? Ela tem uma importância socioeconômica muito grande dentro da família e também na comunidade que esses pescadores se inserem. E aí é importante dizer que esses pescadores são os primeiros a sofrerem problemas socioambientais e socioeconômicos quando algo dá errado na pesca. Como, por exemplo, uma safra abaixo de tainha, na época da pesca tainha. Esse rendimento é importante para eles. Com certeza. Então, eles são muito vulneráveis socioeconomicamente falando, tá? De modo geral. A tarrafa, por ela ser um petrecho de fácil manuseio para quem quer praticar e para quem tenta praticar, ela também é utilizada por pescadores não profissionais. Pescadores de finais de semana, que não tem uma carteira de pesca, que não tem a pesca como profissão. Isso acaba sendo um problema, porque teoricamente não pode. Só pode usar a tarrafa quem é pescador artesanal. Por outro lado, tem muitas pessoas que não são pescadores assim, de profissão, mas são pescadores registrados e utilizam as tarrafas. Então, por isso, de novo, né, quantificar quantas tarrafas são utilizadas é complexo demais com os pescadores. E às vezes esses não pescadores profissionais que usam a tarrafa, eles geram um certo conflito com os pescadores. É isso que eu estava pensando. Esse é um problema também. Né? De uma maneira geral, esse tipo de pesca, ela é cultural, né? De que pai passando de pai para filho, esse ensino. Mas é claro que não dá para quantificar, mas de uma maneira geral, Rodrigo, a tendência dessa pesca é se manter ou ela, vamos dizer assim, se extinguir ao longo do tempo, né? Tendo em vista, claro, que os pescadores já, ao longo desse tempo, né, já tem alguns desafios, como a pesca industrial, como toda uma legislação, como esses conflitos gerados também entre o próprio, né, aquele que é amador e usa o material, enfim. Mas, de uma maneira geral, é algo que continua ao longo de gerações, uma visão geral sobre esse tipo de pesca? Excelente pergunta, sim, Morgana. De um modo geral, a pesca ela tá com problemas. Tá? A gente tem uma depressão nos estoques pesqueiros a nível mundial, né? Aí em torno de 70% dos estoques explotados estão subexplotados. E o peixe que está lá no mar, normalmente é o peixe que entra no estuário, entra no rio, num período importante que é o período reprodutivo, que também é pescado pelo pescador artesanal. E que isso já vai gerar um outro podcast. Pode ser. Então, a gente tem um problema global de depressão dos estoques pesqueiros. Tá? E não é diferente no sul do Brasil. Se a gente for analisar, 3 espécies super importantes nas décadas de 70, 80 e 90 estão hoje ameaçadas de extinção, que é o bagre branco, a viola e a miraguaia. E teoricamente não são mais pescados. E várias outras espécies de tubarões, por exemplo, que ocorrem aqui também. E esses 3 que eu citei eram recursos super importantes para comunidades locais, tanto no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e no Paraná. Nesse mesmo sentido, existem outras espécies que são muito importantes
e que também estão apresentando sinais de sobreexplotação. Só que elas são espécies que têm uma biologia reprodutiva mais acelerada e isso permite que tenha uma reposição natural na população dos estoques mais acentuado. Mas elas também estão com sinais de depressão. Bom, e esse sinal de diminuição das populações se reflete na diminuição das capturas. O que é a diminuição das capturas? É o pescador pegar menos peixe. É o pescador pegar. Então, nessas pescarias maiores, a industrial, até a semi-industrial, que fica entre, né, uma média escala, esses sinais são bem acentuados, na artesanal marinha também. Mas a gente, no sul do Brasil, agora em Santa Catarina, uns 10, 15 anos que está trabalhando muito com estatística pesqueira, isso é muito importante, muito legal. Mas tem um acompanhamento muito, muito, muito pequeno sobre o entendimento da pesca artesanal na década de 80, de 90, na década dos anos 2000. Então, é complicado dizer o quanto está diminuindo, mas está diminuindo. Por exemplo, filho de pescador normalmente hoje não trabalha com pesca. É verdade. Os mais novos. A gente ouve, né, isso muito. Como tu mencionaste, era tradição uma família de pescador de 3, 4 gerações. Hoje a gente vê um movimento diferente. Isso, inclusive, é uma temática que a gente quer explorar nos estudos aqui dentro da universidade, com essas duas temáticas. As mulheres pescadoras e os filhos dos pescadores. Isso é importantíssimo. São futuros trabalhos que a gente quer fazer. A questão sociocultural, né? Exatamente. Da própria região. Isso é muito importante. Então, agora, assim, desculpa, professora, só para finalizar. Então, sem dúvida, temos menos pescadores do que tínhamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Já era de se esperar, né, professor Rodrigo? E pior, assim, além de ter menos pescadores, os pescadores que tem são os mais velhos. E aí reflete justamente essa temática do trouxe. Gerações não estão tendo muito interesse. E os pescadores novos, assim, né, que estariam entre 40, 30 anos, são esses pescadores que têm uma profissão e usam a pesca como não é nem para complementar uma renda, mas sim para satisfazer uma coisa muito mais pessoal. Eu cresci com meu pai pescando, eu adoro aquela pescar. Memória afetiva, né? Hoje eu tenho uma profissão, mas eu sou pescador também, eu estou aqui pescando. Então é muito mais para a própria alimentação, não tem um quê econômico, por exemplo. Agora, sobre a pesca cooperativa, tem aquele outro ator, que eu tenho certeza que é uma das tuas grandes paixões de estudo, que são botos ou golfinhos, hein, professor? Então... É uma questão popular. Isso. Né? Boto e golfinho é a mesma coisa. Mesmo animal, né? Por exemplo, esse nosso boto de Larrilli, né, o boto que entra nas barras, o boto da tainha, é o mesmo golfinho nariz de garrafa. Com certeza. Então, a mesma espécie, o mesmo gênero, sendo utilizado, chamado independente, né, em determinado local de boto ou de regional, golfinho. Né? É regionalizado, é muito do que popular. Né? Agora sim, a gente sabe que os golfinhos, eles são animais encantadores, né? Quer seja para parte na nossa infância, aquela questão de a gente ver os filmes de Flipper e a gente cresce com aquela imaginação, né, com a doçura, e que eles também, né, faz parte do seu comportamento também, né, essa simpatia, tudo que eles emanam, né, com as suas movimentos acrobáticos, com o seu, vamos dizer assim, até os seus sons característicos, né, que emitem uma certa alegria, enfim, e a sua beleza, né, porque, vamos dizer assim, golfinhos no imaginário humano, eles sempre têm gera uma emoção positiva, né? Em todas as pessoas. Mas, assim, falar sobre eles de forma biológica, de comportamento. Fala um pouquinho para nós desses animais, para a gente poder falar depois dessa interação entre eles e os pescadores artesanais, professor. Perfeito, Morgana. Então, assim, para quem está em casa, né, nos escutando agora, e quer tentar entender mais ou menos do que a gente está falando, qual o golfinho que a gente está falando, se é da região costeira, o golfinho é o boto de Laguna, o boto de Torres, de Tramandaí. Se não é da região costeira e já tem uma certa idade, assim, acima dos 40, que nem eu, vai lembrar do golfinho Flipper. É o mesmo tipo de golfinho, tá?
Uma coisa importante, Morgana, é que recentemente, e quando eu falo recentemente, 2016, foi publicado um trabalho, a gente acreditava que existia uma espécie de golfinho dessa espécie no Brasil. Certo. Na América do Sul, melhor dizendo, aqui no Oceano Atlântico. E foi feito um trabalho de uma pesquisadora da URGS, uma doutoranda, na época era mestrado dela, e ela identificou que existem 2 espécies. Na realidade, são 2 grupos diferentes. Tem alguns autores que trabalham a nível de subespécie. Certo. E tem autores que trabalham a nível de espécie. Independentemente disso, são 2 grupos diferentes, que têm requerimentos ecológicos diferentes e necessidades ambientais diferentes. Perfeito. Então, a gente tem que trabalhar esses 2 grupos de forma separada quando a gente pensa em gestão e conservação, né? Então, quando a gente olha para esse boto de Larrilli, que é o boto que entra nas barras, interage com o pescador através da pesca cooperativa, a gente está olhando para uma espécie ou para um grupo, né, extremamente sensível. A estimativa atual que existe em toda a área de distribuição, que vai desde o Paraná, norte de Santa Catarina, até a Argentina, em torno de 600 animais. Então, tu queres dizer para nós, professor Rodrigo, que, vamos dizer assim, no litoral brasileiro existem uma diversidade de espécies de golfinhos, certo? Certo. Então, mas nem todos entram nas barras e estuários para serem esses atores da pesca cooperativa. A gente tem uma espécie que faz isso. Uma única espécie entra nas barras, que é o boto de Larrilli, e faz participa dessa interação. É uma espécie extremamente costeira. Se vocês estão no verão na beira da praia e vê um boto atrás das ondas, atrás da arrebentação, é esse animal que a gente está falando. Ele anda por essa zona, numa zona de baixa profundidade, super costeiro, e está muito próximo da gente. E um pouquinho do comportamento desses animais, até porque, professor Rodrigo, para nós que somos da área, tudo é tão já natural em termos de informação. Mas muitas pessoas ainda confundem boto, golfinho, né? Obviamente que a gente deixou claro que é uma questão de nomenclatura regional, mas também é peixe, é mamífero, né? É importante situar também. Os golfinhos, botos, como as baleias, são mamíferos marinhos, né? São que morrem afogados. Que morrem afogados. Importante que seja dito isso. Como nós, eles precisam respirar ar na superfície, né? Então, eles se deslocam no ambiente marinho, no ambiente aquático, se alimentam no ambiente aquático, mas se reproduzem no ambiente... Vivem o seu ciclo inteiro de vida no ambiente aquático, diferentemente, por exemplo, de um leão marinho que sai para a terra. Mas ele precisa chegar no ambiente, na superfície da água para efetuar a respiração. Exatamente. Então, é um mamífero marinho. E eles ocupam essa zona costeira, se alimentam de peixes, principalmente, essa espécie pouco cefalópode, né, lulas, polvos, é principalmente peixe, tá? Se reproduz aí a cada 3, 4, 5 anos, dependendo muito se o filhote é um macho ou uma fêmea. Normalmente as fêmeas podem ficar até 5, 6 anos com a mãe, então isso demanda mais cuidado parental da mãe. Os machos têm menos tempo, tá? E como eles estão muito próximos também da gente, a gente sempre tem o receio de que as atividades humanas no ambiente terrestre afetem esses animais. Como, por exemplo, uma rede, né, num lugar inadequado, onde o boto está passando, que pode ir malhar no boto e trazer a óbito. Como, por exemplo, a contaminação num curso d'água que pode chegar no ambiente costeiro, passar, né, através da cadeia trófica, chegar no boto como um contaminante, um agrotóxico, enfim. Como um lixo, né? Uma sacola plástica, um animal pode engolir, né? Existem vários registros, inclusive. Inclusive, tomando essa tua deixa, professor Rodrigo, num museu aqui de zoologia, tudo isso que tu estás falando, a gente consegue visualizar, né, na chegada de algum espécime de animal, principalmente se tratando das diferentes espécies de golfinhos que o museu tem, mas sempre que houve essa questão de fazer uma análise externa, a presença das marcas de redes de pesca,
muitas vezes a observação de um número intenso de verminoses também, né? O que também qualifica o grau de salubridade das águas. Exatamente. Então, que isso tudo corresponde a tudo isso que tu estás dizendo, isso tudo é muito observado, né? Quando a gente recebe alguns desses animais e pode checar isso né, no próprio animal, a veracidade de tudo isso, infelizmente, né? Esse programa que o museu realiza de monitoramento de praia é extremamente importante, né, Morgana? Porque tu consegue, ao encontrar uma carcaça de um animal morto, avaliar as evidências. Com certeza. Né? As evidências, se ele teve uma morte que pode ter sido afetada por ação antrópica ou não, pode extrair inúmeras informações da biologia do animal. É o diagnóstico do nosso ambiente, Exatamente. né? Perfeito. Tá, mas não te interrompendo mais, essa parte que tu estavas falando para nós um pouco desse comportamento desses animais, né? E aí, Morgana, uma coisa interessante, para essa espécie, como eles utilizam uma zona bem costeira, eles costumam entrar nas barras, né? E aí, quando eu falo as barras... Isso é tão lindo, né? Eu digo as regiões estuarinas lagunares, como em Laguna, em Torres, Tramandaí, Rio Grande, né? Então, eles também ocupam essas zonas para se alimentar. Né? E aí, professor Rodrigo, sobre o momento da cooperação, como é que ocorre uma pesca cooperativa? Como é que se dá? Como é que existe um código, né? Eu acho maravilhoso, a gente, em alguns momentos, e eu cresci indo muito à Barra, na época do Morro dos Conventos, a minha infância, da minha família, foi lá, né? Na parte do período de verão, de férias. Meu pai costumava muito frequentar a Barra, né? Ele tinha amizade com aqueles pescadores todos. Era um momento muito bacana. E a gente via aquela sincronia de a hora que o boto aparecia e subia, e aí tu via aquele monte de tarrafa sendo estendida que parecia assim algo sincronizado. Cinematográfico, né? Isso a gente vai carregar na nossa memória para a vida inteira, né? Mas aí é que eu te digo, a gente não entendia muito, e a gente também não entende. Eu te confesso que eu nunca participei, eu nunca fui o pescador, ele que sabe, ele que entende. O piscar do vamos brincar assim, né? A hora do piscar de olhos é agora. O que o boto faz? O que ele levanta? Existe alguma, vamos dizer assim, esse código entre eles já tão bem então, Morgana, entendido? O que acontece? Aí quando esses animais eles entram nessas barras, em algum momento da história, um boto e um pescador interagiram. É lindo isso. Como isso e quando isso a gente não sabe. Né? O que a gente entende sobre a pesca cooperativa hoje? Né? Que os botos, eles entram no estuário, eles movimentam o peixe que está escondidinho, eles, digamos assim, arrebanham o peixe e levam para as margens. E quem está na margem? O pescador. E aí o pescador faz o movimento e lança a tarrafa. Existem alguns códigos, né? Por exemplo, o bater de cabeça. Bater de cabeça? Que o boto, ele sai, ele levanta a cabeça, ele aponta para o pescador e bate a cabeça. Isso é fantástico, e né? E esse momento é o momento que o pescador lança a tarrafa. E aí o pescador lança a tarrafa. Quando a tarrafa cai, ela já cai fazendo um barulho na água, ela já fecha, e aí o peixe que está fugindo do boto já, tem outro perigo aqui. E já fica mais desnorteado ainda. E aí, isso acaba facilitando também para o boto. Mas hoje, por exemplo, eu fui para o Rio Araranguá acompanhar essa pesca cooperativa com pescadores, e eu fiquei sabendo de uma coisa nova. Opa! Né? Um pescador me comentou, tu viu ali que eu bati na água para ele? Não, como assim? E aí ele me disse que quando ele está pronto, ele bate a tarrafa na água para o boto entender que ele está pronto, que ele pode vir. Olha só. E na próxima vez que ele entrou, porque o boto deu uma saída, quando o boto voltou, ele foi para a água, e eu visualizei esse movimento do pescador. Né? E outra coisa que ele me relatou, e que eu já tinha conhecimento, que o boto rouba o peixe deles também.
Tem isso também? Depois que ele dá a tarrafada e prende o peixe, o boto vai lá embaixo e puxa a tarrafa para o peixe escapar, e aí meio desnorteado o boto. Então eles relatam que o boto ainda rouba o peixinho deles ainda às vezes. Fantástico. E essa Como quem diz, tu já ganhou bastante, agora deixa um pouco mais para mim. Ou vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto. Vamos dividir melhor isso. Isso. E tem... e essa pesca cooperativa, ela ocorre em laguna, né? Talvez seja o ponto mais tradicional junto com Tramandaí, mas Laguna, em relação a Tramandaí, é um ambiente muito maior, muito mais complexo, tem muito mais pescadores e muito mais botos. E Tramandaí. Então, talvez sejam... Os 3 pontos? Vamos lá. Laguna e Tramandaí são os 2 pontos hoje extremamente fortes com essa relação. Laguna e Tramandaí. Inclusive... Certo. Em termos de litoral brasileiro ou só sul? Na realidade, em toda a área de distribuição dessa espécie, dessa espécie Potilarrhili, só ocorre nesses 2 pontos. Por isso é um fenômeno raro? Por isso é um fenômeno raro, né? Ela ocorre nesses 2 pontos. Ela ocorre muito raramente em Torres e depois de 20 anos parece que está voltando a ocorrer em Araranguá. Porque ela ocorria, como tu falasse, algumas décadas atrás em Araranguá. Inclusive foi estudo de trabalho de conclusão de curso de um aluno nosso do curso de Ciências Biológicas, que ele finalizou o ano passado. Entrevistando os pescadores, ele conseguiu acessar as informações históricas desses pescadores em relação à pesca com o boto. Certo. E a gente conseguiu entender como é que ela ocorria. E a gente mais ou menos tem uma noção de que essa pesca se extinguiu em torno de 20 anos atrás, no rio Araranguá. E já foi levantado alguns motivos, assim, disso ter acontecido? No próprio trabalho do Lucas, os pescadores, através da percepção dos pescadores, eles relatam que provavelmente é pela pesca ilegal, com redes de malha na foz do rio Araranguá, que é bem onde o boto entra. Porque aí isso que eu ia te perguntar, professor Rodrigo. Às vezes a gente vê um boto, às vezes vê 2 botos também entrando nas barras. O que leva um boto aí entrar na barra é a presença do peixe, ou não? Deixa só porque assim, para não ficar parecendo que é só a rede, tá? Mas a rede, segundo o relato dos pescadores, é um problema importante, mas o tráfico de jet ski é um problema importante nas barras. Com certeza. A poluição crônica ambiental é um problema importante. Não só jet ski, como outras lanchas. Então, são N fatores, talvez até o próprio banhista no movimento muito acentuado em determinado local, então não pode Porque ser um isso problema. afasta a presença do animal. Pode afastar, né? Exatamente. Então, esses foram os problemas levantados pelos pescadores. Tá? Para aquele local. Para Araranguá, isso. Araranguá. E assim, são problemas recorrentes em outros locais. Só que a Araranguá, a gente foi extinta essa atividade. Certo. Extinta não, mas ela deixou de ocorrer alguns anos atrás. Perfeito. E agora ela está voltando a acontecer, né? Em 2021 a gente teve alguns registros, 2022 de novo. Isso é uma excelente notícia. 2023 de novo. Isso no período de verão, tá, Morgana? Não é o ano inteiro. É só no período mais ou menos de novembro, dezembro, um período mais quente até aí março, abril, tá? É engraçado que ela não ocorre no inverno, por exemplo, que é a época da tainha. Esse ano a gente vai fazer um esforço mais sistemático para monitorar isso. Porque esse ano, desde janeiro, a gente está monitorando a barra do rio Araranguá semanalmente. Certo. Agora eu estou com um cronograma de 2 manhãs por semana, eu estou indo para lá. E a gente está fazendo os registros dos botos. E está muito legal. A gente tem aí... Deve ser uma riqueza de dados. E além disso, a gente está trabalhando com a ciência cidadã, Morgana. O que é a ciência cidadã? Quando as pessoas da população, as pessoas populares, ajudam na ciência. Então, além de nós irmos lá com a equipe do projeto registrar os animais, eu conto com a informação dos pescadores. Importantíssimo. Então, os pescadores estão lá, eu não estou lá, eles me mandam um WhatsApp. Rodrigo, hoje entrou tal hora, tantos botos, assim, assado, e eu já planilho essa informação. Então, de janeiro para cá, a gente tem mais de uns 25 registros da presença do boto ali. Então é muito interessante, muito bom. E é uma excelente notícia. É uma excelente notícia. E assim, Morgana, como a gente está... e a gente pode falar isso daqui a pouco, a gente participa de uma rede internacional que trabalha com essa espécie.
A gente está montando um catálogo de fotos de identificação dos botos. Porque o que acontece? Os botos têm nadadeira dorsal. Certo. E cada boto tem uma nadadeira diferente, como se fosse uma impressão digital. Então a gente vai lá para a barra, tira a foto da nadadeira e vai lá, a foto número 1, a foto número 2. Então a gente consegue identificar quantos botos Fantástico. são diferentes dentro daquela população. Nós estamos com 4 botos foto-identificados. Segundo o relato, os pescadores têm pelo menos mais um quinto ou 6 animais aí que podem estar frequentando a região. E aí, respondendo a tua pergunta anterior, quando eles entram, o que faz eles entrar? O peixe. É a busca do peixe. Agora, o que faz eles não entrar, a gente não sabe, assim, a gente quer entender. Por que eles não entram? Pode ser tudo aquilo que foi relatado anteriormente por ti. Pode ser alguns indicativos ou vários impactos. Ou todos juntos. Exatamente. Porque o que acontece? Nem sempre que tem peixe o boto está lá. Pois é. Mas sempre que o boto está, tem peixe. Pois é. Aí, outra questão, Rodrigo. O boto que vai entrar, geralmente estão a mesma espécie, mas são os mesmos indivíduos que entram sempre nos mesmos lugares, ou porque se sabe em alguns estudos que dizem assim que eles também têm aquela questão meio territorialistas. Então, legal. Como é que funciona isso? Como a gente está fotografando esses animais, a gente tem 4 animais foto-identificados, tá? Que é o termo que a gente usa. 2 animais, o batizado Araranguá 01 e o Araranguá 02. Isso é muito bom, né? Esse é o número de catálogo, é o nome de catálogo, mas os pescadores já batizaram eles, tá? O 02 é o Salsicha, e o 01, o 01 é a... Me esqueci, Mafalda, não é Mafalda. Eu já me lembro. Falamos hoje de manhã. O que acontece? E aí a gente tem uma outra animal, que é esses animais, a princípio, eles andam sempre juntos. Muito provavelmente é uma mãe, a 01, e o 02 é um filhotão maior. É um animal jovem, aí, de uns 4 a 5 anos no mínimo. Que provavelmente é uma fêmea, porque a fêmea fica mais tempo com a mãe. Então, esse é um levantamento que a gente tem, assim, é muito especulatório, isso que eu estou te falando, mas a gente tem os 2 bichos bem registrados. Certo. E a gente tem um terceiro indivíduo que pode ser uma fêmea, porque acho que ele já foi visto com filhote pelos pescadores. Eu não registrei aqui que ele com filhote, esse animal. Que já apareceu uma vez com a Araranguá 01 e a Araranguá 02, mas hoje ela apareceu sozinha. Ali em Araranguá. E tem um 4º animal que ainda está uma foto meio ruim, assim, tem que pegar ele melhor, mas esse já apareceu 2 vezes também ali. Então a gente tem 4 animais foto identificados, né? A 01 e a 02 já foram avistados na região de Torres. Né? Então, é muito legal, Morgana, que a gente trabalha em rede. Existe uma rede de pesquisadores chamada Gefreus, que é o nome da espécie desse boto. Bacana. Fala um pouquinho dessa rede. E essa rede, ela trabalha em conjunto desde Itajaí, Florianópolis, no norte da ilha, Laguna, agora Araranguá, Torres, Tramandaí, Rio Grande e a costa uruguaia. E ainda tem pesquisadores argentinos que estão entrando na rede também. Então nós estamos cobrindo praticamente toda a área de distribuição da espécie. E a gente faz ciclos de monitoramento. O que é um ciclo? Ele dura de 3 a 4 meses. Agora, por exemplo, nós estamos num ciclo que todas essas localidades têm pesquisadores, instituições por trás, fazem um esforço simultâneo nesse período para fazer o maior número de registros possíveis e a gente fazer dois principais objetivos. Primeiro, tentar estimar quantos animais tem aí. E o quanto essa população, tem potencial de se manter ao longo do tempo. Tá? E o outro objetivo é avaliar a movimentação desses animais entre as localidades.
Então a gente tem animais de Torres que foram vistos em Tramandaí, animais de Torres que foram vistos em Araranguá. A gente tem animais muito fortes do norte, do sul da Lagoa dos Patos, né? Do lado oceânico, que são vistos no Uruguai, do Uruguai lá. Então Itajaí e Floripa parece que também os animais compartilham muito os movimentos. Então a gente tem uma conexão muito forte entre essas populações. Mesmo assim, parecem estar segregados por um estudo anterior de genética feito. Certo. E olha que legal, Morgana. Esse estudo demonstra que a população de Florianópolis tem uma característica genética, a população de Laguna tem uma, a população do litoral norte do Rio Grande do Sul, Tramandaí, Imbé e mais até o sul, um pouco mais chegando perto da Lagoa dos Patos, tem uma. A população da Lagoa dos Patos tem outra característica genética. E a população do sul da Lagoa dos Patos do Uruguai tem outra característica genética. É óbvio que tem esses movimentos, né? Mas isso parece estar bem estruturado. E nós tínhamos um gap dessa informação, que seria entre Torres e Laguna. Mais especificamente Araranguá. Porque quando foi feito esse estudo, foi feito através de análise genética. Certo. E Araranguá não tinha mais boto. E agora com esse retorno? Com o retorno dos botos aqui, a gente está identificando eles e tudo indica que eles são de Torres. Então, tudo indica que essa população, pelo menos do extremo sul de Santa Catarina, é uma população compartilhada com o litoral norte do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Fantástico. E isso é muito interessante. Isso é muito a gente está usando uma informação de fotografia de baixo custo, por exemplo. Está muito interessante. Então, a gente está agregando informação nova. Uma riqueza de dados, né? Isso é precioso, esses levantamentos, essa rede. Agora, falando nessa parte também dos golfinhos que se adentram em algumas barras, que seriam talvez alguns grupos, até porque o pescador, ele reconhece, né? Ele dá nomes, ele já faz esse reconhecimento visual por algumas características que ele mesmo já identifica. Ele já mesmo identifica nos botos que vão aparecendo. Mas também, Rodrigo, se ouve falar que, e aí eu gostaria que tu pudesse nos dizer até onde isso é mito ou fato, de que é a mãe que ensina isso para o filhote, né? E que até onde isso é verdadeiro ou não, né? Que isso é um aprendizado. No caso dos botos relacionados a essa pesca cooperativa, é um aprendizado de parental, assim, vamos dizer. Olha só que importante é isso, né, Morgana? Ela é uma interação extremamente rara, né? Pelo menos quando a gente fala em mamífero marinho, extremamente rara. Essa espécie faz ela aqui no Brasil e só no Uruguai não tem registro, por exemplo, nem na Argentina, e em 4 localidades, né? Sendo que 2 são bem fraquinhas, né? Que é Torres e aqui Araranguá, e Tramandaí e Laguna já com bem sólidas, assim. E aí, na semana passada, eu estava num workshop justamente discutindo o planejamento as metas de ação e manejo e conservação dessa espécie, né? A gente estava trabalhando num documento que, em conjunto, brasileiros, uruguaios e argentinos, para virar uma política de conservação da espécie apoiada pelo governo brasileiro e uma política internacional. Qual o resultado disso? O resultado é um documento que vai ser enviado para a Comissão Baleeira Internacional, que o Brasil, Uruguai e Argentina se comprometem a olhar com mais cuidado e tentar cumprir as metas que estão nesse plano de ação. Então, é um plano de ação para a conservação que tem várias metas de estudo e que o Brasil, o governo brasileiro, Uruguai e Argentina estão dizendo: nós apoiamos, nós queremos conservar essa espécie e nós vamos fazer um esforço para que essas metas que esses pesquisadores propuseram sejam executadas, né? Então a gente tem metas extremamente importantes que têm que ser feitas o quanto antes, certa urgência, são metas, são investigações, né? São pesquisas. Tem metas que são mais a médio prazo e metas mais a longo prazo, que não tem tanta... São importantes, obviamente, mas tem coisas mais importantes. Todas são importantes, mas tem umas que são um pouco mais urgentes que outras. E nessa reunião, conversando com o pessoal de Laguna, com o pessoal de Tramandaí, de Torres, aqui, lá e lá,
A gente chegou a um número que eu fiquei um pouco impressionado. Se estima que existe aí 16 animais em Laguna que participam da pesca cooperativa e 12 em Tramandaí. Aí nós temos 28 animais. E a gente tem 13 em Torres. 13 em Araranguá, que nem todos, 2 desses interagem em Torres. Então a gente está falando de 30, 31 animais, numa população de 600 no máximo que interage com a pesca. Isso é baixíssimo, isso tem um alto risco de extinção. Não a espécie também está super ameaçada de extinção, mas a pesca cooperativa. A pesca cooperativa está em risco. E aí eu respondo a tua pergunta. Sim, ela é uma atividade que é passada de mãe para filho. Por quê? Como a gente estava conversando antes, a mãe que realiza o cuidado parental com o filhote, sendo fêmea ou macho. E os machos aí 2 anos, 3 anos ficam com a mãe. Então, se a mãe coopera, o filhote vai aprendendo naturalmente a cooperar. E as fêmeas ficam aí uns 5, 6 anos. Então, é nesse momento que eles estão aprendendo a participar da pesca cooperativa. Desde pequenininhos. Desde pequeno, né? Então é super importante. Em Tramandaí, por exemplo, a gente tem uma matriarca lá, que eu acho que é a mãe de todo mundo lá, que é a Geraldona. Esse animal tem mais de 40 anos. Já tem mais de 40 anos. Não, já tá em várias gerações. Tem mais de 40 anos. Poxa, mais de 40 anos? Tem as estimativas. Porque ela é um animal bem característico. Ela tem a ladeira cortada, né? Por algum acidente, não sabe o que foi. Pelo meio, então é muito fácil reconhecer ela. Então existem relatos e fotos, imagens desde a década de 80 desse animal. Puxa vida. A estimativa média de vida desses animais, assim... O que acontece? Teria que dar uma... Eu sei que há 40 anos os animais podem chegar e... Por exemplo, a Geraldona tem mais de 40 anos e estava com filhote há pouco tempo atrás. Então, ainda com maturidade, né? E aí, nesse mesmo encontro, o pessoal da Argentina, do mundo marinho, que trabalha com os animais em cativeiro, muito investigando também aspectos da biologia, da fisiologia desses animais. Eles têm uma fêmea com 40 anos lá e eles não estão mais fazendo reprodução com essa fêmea. Eu acho que hormonalmente eles entenderam que era o momento de parar, porque poderia colocar hormonalmente, fisiologicamente, ser um problema para a fêmea, para o indivíduo em si. Então eles pararam a reprodução dela, não estão mais deixando ela, enfim, copular com os machos, mas ela ainda tem, ela ainda entra no período, tem ciclos reprodutivos, mas eles acharam melhor interromper, né? Então assim, 40 anos eles chegam tranquilamente. Tranquilamente não, podem chegar a 40 anos e passar de 40 anos. Claro. Tranquilamente não, né? Porque... Os impactos que eles vão encontrando são vários a vencer. E aí, Morgana, eu acho que é importante falar um outro impacto que é pouco relatado dos pescadores, mas que a gente tem constatado nas últimas décadas, alguns animais com umas, popularmente, digamos assim, feridas. Tá? É causado por um fungo, tá? Chama lobomicose. São como se a pele tivesse umas vulcanizações, assim. E é um problema associado a um patógeno que já foi registrado, inclusive, em seres humanos e tem uma fração aí importante na população, né, desses animais. E já foi registrado em Laguna, tem animal. Em Araranguá, os pescadores me falaram que na época, lá nos anos 90, tinha um animal com isso. Em Torres já foi registrado, em Tramandaí já foi registrado. Rodrigo, assim, a gente sabe que falar da preservação de um mamífero marinho, de uma maneira geral, é falar da importância da preservação de toda a biodiversidade marinha, já que está tudo muito conectado, né? A vida no oceano. Já estamos no final desse podcast e eu até gostaria de 2 coisas contigo antes de finalizar. A primeira seria o que não foi dito aqui que seria importante ainda a respeito ou da pesca, ou do pescador, ou do golfinho, né? E uma segunda coisa seria a importância de uma mensagem de um doutor, né? Alguém que acompanha pescadores, trabalha com acadêmicos, faz pesquisa científica, né?
de que maneira, né, a nossa responsabilidade socioambiental como indivíduos, podemos ser melhores, podemos ajudar para que essa pesca não seja extinta, né? Eu lembro que há uma certa época da minha vida, vamos dizer assim, profissional, da carreira, né? Eu ia muito à laguna fazer levantamento de algas, logo que me formei, né? E eu lembro, Rodrigo, de equipes de japoneses virem fazer vídeos dessa pesca artesanal. Isso já faz alguns anos, mas a gente vê essa questão da importância que ela tem por não ser algo comum, ser algo assim quase que pontual, né? Até no nosso litoral sul. Então a gente vê a riqueza e a importância dela para o pescador, para o animal, mas para todo um ecossistema, para toda uma dinâmica, né, socioambiental. E aí é por isso que eu acho que é uma riqueza tão grande esse tema, pesca cooperativa, tem tantos a nos ensinar enquanto seres humanos também, né, a serem mais cooperativos entre nós mesmos, mas gostaria de deixar contigo esse final de podcast, porque nem tudo a gente, às vezes, desvia o assunto, conversa. O que falta para a gente poder dar acrescentar alguma coisa ainda? Eu acho que a gente consegue responder as duas em uma. Ótimo. Tá? Como tu falasse, esses mamíferos marinhos, eles são espécies emblemáticas. São emblemáticas. E eles mexem com o popular. É verdade. Eles atraem a população, eles nos atraem. Eles passam, né, uma emoção positiva de carinho, de ternura, de alegria. Né? Por isso, eles são considerados espécies bandeiras. São espécies que têm uma atração popular importante. Apelo, né? Um apelo. E isso é importante para a conservação. Perfeito. Porque à medida que tu conserva e tu pensa em planos de manejo para uma espécie dessa, ela se torna uma espécie guarda-chuva. Então vamos lá, vamos pensar no manejo e na conservação do boto. Para pensar na conservação do boto, eu tenho que pensar na conservação de todo um ecossistema que o boto está inserido. Então, eu estou preservando o boto, eu estou preservando a tainha, eu estou preservando o pescador, eu estou preservando a atividade socioeconômica, eu estou preservando a atividade socioambiental, eu estou preservando, diminuindo o impacto por lixo, por agrotóxico. Eu estou conservando o ecossistema inteiro. Então, essa é a importância do boto. Ele é uma espécie e de outras espécies. Né? A gente tem que usar muito isso. Essas espécies que mexem com o popular, que é mais fácil da gente convencer tantas pessoas a preservarem ela, como o poder público a preservar ela. Elas são importantes a gente levantar essa bandeira e usar essas espécies guarda-chuva para proteger um ecossistema inteiro. Não pensar só no boto, a gente tem que pensar no todo. Né? E aí a gente preserva essa atividade familiar super importante, que é a pesca artesanal. A gente consegue ter um ecossistema mais equilibrado. E aí eu acho que nesse ponto a universidade, a Unesc tem um papel super importante. Né? E a gente já conversou isso muito, né, professora? Verdade. Quando eu cheguei aqui, a Unesc sempre olhou para a praia, para o mar, com a professora, com o museu, com a extensão. Mas com a minha chegada a gente potencializou essa possibilidade com as pesquisas. Né? E hoje a gente tem uma universidade que olha para a pesquisa marinha. Né? E que tende a cada vez mais, né? Que tende a cada vez mais. Abraçar essa causa, já até porque estamos em cima de um litoral, né? E temos todo esse olhar. E temos pessoas qualificadas, como o professor Rodrigo, né? Que compartilha sempre comigo, né? As suas pesquisas, e que o museu, assim, tanto precisa, né? Desse conhecimento, dessa expertise, né, trazida por ti. Olha, Rodrigo, eu fico muito feliz falar sempre contigo, é sempre um aprendizado, né? E é sempre muito bom compartilhar contigo todas essas informações, até porque essas informações vêm de um jeito diferenciado, né? Porque a gente vê assim o brilho, né? Quando a pessoa tem aquela paixão pelo estudo. Isso é maravilhoso e é contagiante. Então, muito obrigada, querido. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam nesse podcast.